Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar início à nossa reunião pública do Centro Espírita Luz e Caridade. E hoje o nosso tema será sobre o bem e o mal. Mas que coisa interessante, né? O bem e o mal. O que nós entendemos pelo bem e o que nós entendemos pelo mal. Será que quando a gente pensa em fazer um bem, a gente está fazendo um bem ou está fazendo um mal? Então, a gente hoje vai ter a nossa companheira Heloísa Helena, que vai fazer conosco estas reflexões. E aí a gente vai pedir a Sandrinha para ler para nós a ambientação. Em seguida, vamos fazer a nossa prece inicial. E depois vamos ter o estudo com a nossa companheira Heloísa, ok? Boa noite a todos. Vamos ler uma página de Vida Feliz, psicografado por Divaldo, o Espírito Joana de Ângeles. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Ser gentil com os maus e estúrdios, porém, não te inusitas com eles, seu comportamento, suas atividades e filosofia de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui reunidos para refletir um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Envolvei a nossa companheira Heloísa Helena, a fim de que ela possa desenvolver este tema, a nos trazer reflexões e esclarecimentos. Fique conosco, nos fortalecendo e nos amparando. Muito obrigado por tudo. Pronto. Então, boa noite, gente, tá? É muito bom, uma alegria estar aqui no nosso espaço virtual, né, do Centro Espírita Luz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, né, a esse espaço. Então, o nosso estudo de hoje é o bem e o mal, né? É uma dualidade, né, que a gente fica pensando, nos leva a pensar, a refletir muito, né? A gente erra muito nisso aqui, e é uma coisa que eu achei interessantíssimo o estudo dessa noite. Eu espero que vocês gostem também, né? E essa imagem mostra bem, não é? O bem e o mal, a gente parar no momento em que a gente tem que fazer uma escolha, porque a nossa vida é cheia de escolhas, e nós temos que nos responsabilizar por essas escolhas, né? Por vezes escolhemos um caminho que vai nos dar mais trabalho, que vai nos levar a tombos, não é? Um caminho incerto, um caminho assim com maiores dificuldades, e de outras vezes escolhemos um caminho que aparentemente vai nos levar com maior conforto ao objetivo que nós queremos, né? Então, tá bem representado aí nessa imagem, né? A questão da escolha, a pessoa no centro, refletindo. Então, os objetivos desse trabalho são distinguir o bem do mal, não é? Que é algo que realmente nos deixa, muitas vezes, na dúvida. Definir o que é a moral, não é? E refletir sobre as consequências do bem e do mal. Então, vamos lá, gente. Espera aí. Vamos lá. Vamos começar, então, a bibliografia era extensa, eu comecei mais eu dei uma apanhada na Gênese, depois é que eu entrei nas perguntas do Livro dos Espíritos, tá? E eu achei muito bom, muito interessante. Então, vamos começar falando da origem, né, do bem e do mal, que a humanidade, ao longo da sua história, sempre teve essa reflexão. Tem até músicas, né, que falam do bem e do mal, enfim. Então, a primeira coisa, gente, que está na Gênese, que eu fiz um apanhado, eu resumi um pouquinho, tá? O mal não vem de Deus, certo?
O mal não vem de Deus e nem poderia, porque um dos atributos da divindade é que ele é a inteligência suprema, não é? Ele é a bondade infinita. Isso não poderia, não bate, não poderia fazer jus a ele, a figura que nós podemos e temos condições, né, de ter do nosso Criador. Então, ele jamais poderia criar o mal, tá? É falta de lógica isso. Então, ali o segundo diz que a personificação do mal negaria a bondade infinita de Deus. Algumas filosofias religiosas, né, criam o figurativo, né, simbolicamente, né, representando como se fosse um ser do mal, um ser que teria a função de exercer o mal. Ora, se Deus é a bondade infinita, né, a bondade suprema, como ele poderia ter criado um ser que lhe faria, que nos faria o mal, não é? Para com essa função. Isso não combina em hipótese alguma. É mais a questão mesmo da imaginação do ser humano, né? Uma questão mais simbólica do que qualquer outra coisa, gente, porque de jeito nenhum ele poderia criar um ser que tivesse tanto poder quanto ele, mas para o mal, que é o que muita gente prega por aí? Claro que não. Então, ele iria colocar no mundo alguém que iria competir com ele. Então, seria uma guerrinha o tempo inteiro, que um faz, o outro desfaz. A gente está vendo que não é isso, né? Não é isso, o mal que a gente vê no mundo não é exatamente isso. Ou então, um ser que seria não tão poderoso, mas que teria menos poder que ele, mas com a função de perturbar, né, a sua tarefa, que é deixar a palavra, nos educar, não é? Nos preparar para conhecê-lo um dia, entendê-lo e compreendê-lo. Então, esse ser teria essa função de evitar que isso acontecesse? Claro que não. Então, nós já estamos de vez aí, né? Só com isso aí que eu falei, a gente já mata essa questão. Não dá, né, para alguém acreditar que a bondade infinita iria se preocupar em criar alguém com a função de fazer o mal, tá? Então, o terceiro, categorias do mal seriam males, tipos de males, não é? São de dois tipos. Males que nós podemos evitar ao longo da nossa vida e males que independem da nossa vontade, tá? Então, males que nós, se formos previdentes, né, e bastante cuidadosos, pensarmos, refletirmos, nós vamos evitar esse tipo de problema para o mundo. E tem aqueles males que nós não temos força de impedir a sua chegada. Por exemplo, os flagelos da natureza. Olha, incluindo as epidemias também, não é? Nós estamos vivendo agora um momento no mundo que tem essa epidemia, né? Que ela está aí nos desafiando, tá? Desafiando o que nós temos? A inteligência que Deus nos deu para combater, porque essa inteligência ela consegue interferir nesses flagelos naturais. Tanto é que essa epidemia começou e nós já temos aí, né, cientistas criando, já na fase final, na terceira etapa da vacina, e acho que já estão até testando, né, em alguns casos. Então, os males estimulam a inteligência, estimulam o progresso, né? A inteligência começa a se preocupar e a trabalhar para combater esse tipo de mal. E também os males que nós podemos evitar se formos previdentes, se observarmos a lei de Deus, nós vamos evitar muita coisa, tá? E o 5 aqui diz que os males mais numerosos são os que criamos por não seguirmos justamente essas leis de Deus, tá? E esses males se fundam sempre no orgulho e no egoísmo, de uma maneira geral, né? Estou falando da humanidade e de cada um de nós, tá? Nós vamos errando, vamos
criando uma série de problemas, e aí chega um ponto em que o mal, né, moral fica intolerável realmente, e aí o homem para e ele sente que ele precisa mudar, né? Então, aqui a inteligência age também, tá? É a inteligência que nos faz refletir, certo? Mas muitas vezes a gente erra e não dá muita atenção a isso. A gente vai, tipo, chutando mesmo o balde e insistindo naquilo. Aí o problema surge e nós sempre vamos levar o fruto disso aí, vamos sofrer as consequências dos nossos atos, né? Mas, realmente, quando chega num nível, né, da maldade, do erro, chega um ponto que realmente provoca uma mudança, tá? E aí nós vamos, então, modificar essa situação. Então, podemos seguir? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Então, vamos lá. Então, aqui, pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, vamos lá. Nós não tínhamos falado que Deus não fez o mal? Realmente, ele não fez o mal. Ele ensinou o bem, não é? Ele prega o bem. O caminho do bem é o caminho que vai nos levar a Deus. Então, o mal, ele surge quando não existe o bem. Então, é o mal. Esse em si, quando nós não podemos fazer o mal, ou melhor, quando nós não fazemos o bem, realmente já é um mal, tá? Isso já é um mal, tá? Agora, pode ser um mal pior, se nós agirmos e trabalharmos numa coisa errada, não é? Então, é isso. Quando não tem o bem, que foi algo que é ensinado por Deus, é o caminho que ele nos mostra com suas leis, não é? Quando isso não existe, aí realmente o mal é que passa a se estabelecer, não é? Assim como o frio é a ausência do calor. Onde não está o calor, se retirar o calor todo, vai existir o frio, tá? Um é o negativo do outro. Acho que até aí todo mundo entendeu, né? Então, vamos lá. Nós estamos andando, aí de repente nos deparamos com essas placas. Perigo inflamável, perigo alta tensão, uma área proibida, né? Perigo cerca elétrica. Esses símbolos são símbolos universais, né? Então, nós entendemos o quê? Que nós temos que respeitar o local e não devemos ultrapassar. Mas aí, como diz embaixo, um imprevidente, né, um distraído, ignora o aviso. Saindo-se mal, a quem ele vai culpar? Ele vai culpar a quem? A quem criou a cerca elétrica? A quem providenciou a questão da localização de fios de alta tensão? Ou a situação de ter algo inflamável ali? A quem ele vai culpar? Ele foi imprevidente. Ele só pode culpar a ele mesmo, que desrespeitou a regra que estava ali na frente dele, dizendo para não ultrapassar. Era uma área perigosa. Entende-se que nós não podemos ultrapassar aquele limite. Então, se ele cumprisse, ele teria evitado o mal, de tomar um choque ou sofrer um outro tipo de dano qualquer. Bastava que ele respeitasse a lei, a regra que se colocou ali, porque a lei é uma regra. Assim, o homem evitaria o mal também se cumprisse com as leis divinas. Tá? Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. O homem encarnado, ele tem certas necessidades vitais, não é? Mas elas têm limite. Nós sabemos que tudo que é demais faz mal. Quem come demais? O que acontece com a pessoa que come demais? Eu não vou nem citar o fato de engordar, que é uma questão estética, mas esse fato de engordar pode ocasionar o quê? O mal ao nosso organismo, não é? Alguns elementos podem existir em excesso e nos causar doenças, tipo colesterol, que algumas
frituras podem ocasionar, e por aí vai. Não é? Então, existe um limite para essa saciedade, que Deus colocou. Quando acabou a fome, vamos comer, mas nós insistimos. Não estamos mais com fome, mas acontece que o doce é uma delícia e nós vamos começar a comer. Aí depois vamos reclamar porque estamos com excesso de açúcar no nosso organismo e por aí vai, não é? Então, nós temos que cumprir as leis, tá? Porque aí realmente nós vamos educar essa situação da nossa vida. Vamos viver de uma forma bem melhor, tá? As paixões, não é? Os vícios e a animalidade estão juntos. Quando na primeira fase, né, da humanidade, enquanto nós somos seres mais primitivos, essa animalidade ela está muito mais forte do que a parte espiritual, certo? Então, as paixões, os vícios, né, eles estão mais ativos na nossa vida. Aonde prevalece o quê? O instinto de conservação. Em função desse instinto de conservação, a gente vai, isso é muito pujante no ser primitivo, né? No homem, na sua fase inicial de humanidade, vamos dizer assim. Conforme ele vai evoluindo, né, a inteligência vai evoluindo, ela vai aplacando a ação desse instinto de conservação. Entenderam? Então, já passa a ser uma coisa mais raciocinada. E aí nós vamos começando a nos dirigirmos ao caminho da espiritualidade. Essa é a lei do progresso. É uma lei que Deus criou. Tá? Conforme maior a nossa proximidade do estado primitivo, nós vamos ter muito forte a questão do instinto de conservação. Tá? Com paixões, com vícios. Agora, conforme vamos evoluindo, a inteligência vai crescendo e ela vai agindo, né, mais no lugar do instinto de conservação. E vamos nos aproximando mais da nossa parte espiritual. Vamos progredindo. Essa é a lei do progresso, tá? Até aqui todo mundo entendeu? Ninguém quer falar nada? Então, vou continuar, hein? Então, vamos lá. Na questão, aqui já é o Livro dos Espíritos, então, nós já demos uma pincelada ali com o que constava na Gênesis, vamos então prosseguir aqui. Na 630, como é que a gente pode distinguir o bem do mal? Como é que a gente faz quando a gente quer agir de uma determinada maneira para saber se nós estamos agindo no bem ou agindo no mal? Primeira coisa que a gente faz, o que é? A gente vai parar para pensar. E aí? A gente vai escolher, não é? A gente vai raciocinar e a gente vai procurar direcionar de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Só que nem sempre a gente pensa levando em conta uma necessidade maior. A maioria das vezes a gente decide de acordo com aquilo que vai nos satisfazer, não é? E a gente sai passando por cima, igual um trator, de quem se meter na nossa frente. Mas como é que os espíritos, né, orientaram essa pergunta aqui? Como se pode distinguir o bem do mal? Ora, eles disseram que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringi-la. Tá? Então, vamos sempre pensar, isso que eu estou querendo fazer, será que está de acordo com a lei de Deus? Tá? Então, essa seria o nosso primeiro questionamento, na tentativa de acertar com aquilo que nós estamos querendo, pensando em fazer, né? Ou será que eu estarei infringindo de alguma forma a lei de Deus? Então, isso aí seria o questionamento básico, tá? Heloísa? Oi.
Às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente nunca pensa isso, né? Na Nunca pensa. verdade, a gente segue o que a gente está sentindo, as nossas paixões. Então, às vezes, a gente acha que, eu vou fazer isso por fulano que vai ser um bem para ele. É um bem sob o nosso olhar, sobre o nosso ponto de vista. Sim, Mas, para a própria pessoa, pode não ser um bem. pode não ser. Tem É. também essa, nós vamos falar sobre essa questão do conhecimento, né? Quanto mais a pessoa tem um conhecimento, mais condições ela tem de acertar. Vamos conversar sobre isso já já. Uhum. Então, continuando. Deus deu ao homem a inteligência para distinguir o que é o bem e o que é o mal. Nós temos que usar essa inteligência, né? E para evitar enganos, Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, parece simples. Basta que quando nós estejamos na iminência de fazer alguma coisa, a gente dê uma pensada. Eu ia querer que fizessem isso? O que eu pensaria se me fizessem isso? Se eu fosse atingida por essa ação? Tá? Parece simples, não é? Mas nem sempre é. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e as coisas aqui são bastante complicadas, né? Porque tudo acontece de acordo com os habitantes do planeta. Cada um de nós está num nível de evolução. Cada um de nós é capaz de fazer uma coisa diferente. Às vezes achamos que é justo aquilo que é completamente injusto por causa da nossa diferença individual de conhecimento. Uns conhecem a palavra, uns conhecem mais do que o outro. Uns sabem o que é errado com maior certeza, maior precisão do que outros, que são mais ignorantes. Então, aí já começa, justamente esse desnível vai ocasionar um desnível de ações que realmente são, assim, complicadas, tá? Mas aqui está a orientação. Nós deveríamos parar e perguntar: o que será que eu vou pensar se eu estivesse no lugar da pessoa X ou Y e isso acontecesse? Tá? Basta nos colocarmos no lugar daquela situação para entender. Aí aqui vem aquilo que a gente estava falando. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança à natureza. Tá? Então, aqui tem um pouco daquilo que nós estávamos falando, da necessidade da alimentação. Nós abusamos, um dia isso vai pipocar no nosso organismo, tá? Se não for de imediato, na velhice, não é? Aquilo vai, a gente cria aquele hábito e na velhice vamos ter menos saúde, vamos dizer assim, do que se levássemos a vida de uma outra forma, tá? Então, é isso, nós temos que ter em mente isso. Aquilo que não está de acordo com a lei de Deus vai me levar ao sofrimento, tá? Então, vamos sempre procurar ver avaliar o ato, a ação, se aquilo vai me incomodar, tá? Se fosse comigo, como eu reagiria àquilo? E basta, né? Porque instintivamente, na nossa consciência, aquilo existe, é como se nós tivéssemos realmente escrito na consciência a lei de Deus, conforme tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que se refere a isso. Onde está escrita a lei de Deus? Né? Está na nossa consciência. Nós temos inteligência suficiente para parar e pensar. Tá? E muitas vezes agimos errado porque não pensamos. Então, vamos lá. A 634. Já te dissemos. Os espíritos foram simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho,
tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. Então, quando ele fala eis porque a união do espírito ao corpo, é realmente a vida, a reencarnação, né, aqui nesse planeta. Então, por quê? Por que que nós não poderíamos, então, Deus não poderia ter nos criado perfeitos? Então, aqui estaria a resposta para isso, né? Nós fomos criados todos simples e ignorantes, e começamos a fazer algumas escolhas, tá? Então, escolhemos um caminho. Se tomamos um caminho que não foi mal, nós já aprendemos, vimos que aquilo não deu certo. Tá? Se insistirmos, vamos novamente ver que aquilo não está dando certo e nós vamos sofrer novamente pelo mesmo motivo. Agora, se aprendemos, vamos tomar um outro caminho da próxima vez para obtermos um resultado melhor. É isso que ele quer dizer. Se não existissem montanhas, nós não compreenderíamos que poderíamos subir e descer. Foi porque nós encontramos montanha no caminho que nós entendemos que nós podemos ultrapassar, inclusive, e sair do outro lado. Não é? Se não existissem as rochas, não compreenderia que há corpos duros. Então, é pela experiência de vida que nós vamos crescendo, aprendendo e nos modificando o nosso interior, tá? É para isso que nós estamos aqui, então, na vida material, na vida de relação, tá? Com a matéria. Oi, Alguém quer falar? Oi, fala, quer falar? Os obstáculos da vida, né? A vida, Exatamente. as montanhas são os obstáculos, as dificuldades que são feitas para a gente transpor, né? Às Isso. vezes a gente não quer sentar na beira do caminho e quer chorar, quer Isso sofrer. aí. Não queremos aceitar, de repente, a dificuldade nossa é aceitar, né? Porque nós temos o orgulho e o egoísmo, nós temos que aprender a lidar com isso aí. Né? E o orgulho, muitas vezes, não nos deixa desistir daquilo que nós queríamos e buscar uma outra solução. Isso Exatamente. acontece toda hora, gente. A gente tem que entender isso, que a gente tem que parar e pensar com racionalidade, tá? Nem sempre a gente pode colocar a questão do nosso sentimento ali, porque a gente corre o risco de se ferir, a gente corre o risco de sofrer, né? A gente tem que usar o nosso lado racional, tá? Então, as rochas mostram que há corpos duros, assim como há corpos macios, né? Então, vamos experimentando e vamos aprendendo. Aquilo que nós já aprendemos, vamos colocar em prática. Não vamos esquecer, para não sofrermos mais, pelo menos pelo mesmo motivo. Tá bom? Vamos ver aqui, então. O mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Opa! Realmente, se a pessoa não tem vontade de praticar o mal, ela não vai praticar o mal. Só pratica o mal quem quer, ainda que não tenha essa consciência. Pode não ter essa consciência e pode fazer o mal por aí. Pode ter a consciência e fazer de caso pensado. Tá? Existem as duas coisas, tá? E aí é que vem a diferença quanto ao grau da responsabilidade de quem está agindo. Tá bom? Porque às vezes a pessoa tem conhecimento e faz. Ah, não quero saber. Ele vai se ferrar, mas azar dele. Eu quero essa vantagem para mim, assim, assado e pronto. Ou então, não, o outro pensa, não, isso aí não vai dar certo, eu vou evitar isso aí, tá? E aquele que diz, não sabe mesmo e vai fazendo só porque quer, porque ele é ignorante. Ele não aprendeu que ele tem que parar e pensar. Então, esses casos são diferentes. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Nós não podemos julgar da mesma forma aquele que tem consciência e age
igual um trator passando por cima, derrubando todo mundo. E aquele que não sabe, mas vai fazendo porque quer. É igual a criança e o adulto. Nós poderíamos fazer um juízo de valor dos atos de uma criança para um adulto com o mesmo parâmetro? Não. A criança ainda não tem experiência, ela vai sair fazendo um monte de bobagens. Agora, o adulto não, ele já tem alguma vivência, ele já sabe o que é certo, já sabe o que é o errado, com muito mais facilidade, porque ele tem a maturidade que vem com a experiência de vida. Né? Nós não podemos comparar a criança, o ato de uma criança, com o ato de um adulto. Tá bom? Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Olha isso aqui, gente. Um homem que é instruído, que pratica uma simples injustiça, quer dizer, uma coisa simples, mas ele sabe que é errado, que ele está sendo injusto. Ele é mais culpado perante a divindade do que o ignorante, que faz uma bobagem maior porque ele desconhece, ele está entregue aos seus instintos. Que o instinto é uma coisa da natureza, né? Ele nos serve na parte, muito bem, na parte inicial do nosso caminho na espécie humana. Depois, com o tempo, a inteligência vai tomando lugar, vai interferindo, vamos dizer assim, não é? E vai moldando o nosso caminho para Deus. Então, vejam bem, um homem que é instruído e faz uma injustiça, ainda que seja mais simples, uma injustiça boba, mas é uma injustiça, ele é mais culpado do que o selvagem ignorante que pode ter feito uma bobagem grande aos nossos olhos. Mas ele é menos culpado do que o outro que tem instrução. Eu achei isso aqui muito interessante. Porque a gente, de julgar, que a gente tem a mania de julgar, não é? A gente faz a coisa de acordo com o que aconteceu, mas nem sempre é assim. Tem que levar em conta a situação de cada pessoa, né? De cada um, o que sabe e o que não sabe, porque as pessoas são diferentes, né? Moralmente diferentes também. Então, alguém quer falar alguma coisa, comentar isso aqui? Eu achei isso aqui muito interessante. Alguém quer falar sobre isso aqui? Posso continuar, gente? Tem umas perguntas aqui no chat, né? Não sei se é alguma coisa que não está dando para eu abrir agora. Então, vou continuar, tá? As pessoas falaram, a Heloísa tinha falado antes, que se todos, a Heloísa Ramires, tá? Se todos pensassem como na fala de Jesus, muito sofrimento seria evitado. E o Danilo colocou aqui, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Sim. A questão da responsabilidade é interessante, porque o ignorante, ele ignora, ele não tem a noção da dimensão daquilo que ele vai fazer. É por pura ignorância, mas ele tem uma responsabilidade. Agora, tem. O cara que tem a noção, que sabe, faz de caso pensado, aí triste. É muito mais responsabilidade ainda. Exatamente. Muito mais. Embora o mal seja sempre o mal. Não é? Isso é uma outra coisa. O erro é sempre o erro. Não é? Mas, na hora da gente pesar a condição de cada um de nós, isso aí tem que ser colocado sim. Né? Uhum. Porque nós estamos em etapas diferentes, temos conhecimentos diferentes. Muito embora no estado atual que nós estejamos, eu acho que todos nós já ouvimos alguma coisa, não é? Boa, ligada a Jesus, não é mesmo? Ou a outros espíritos iluminados também, mas principalmente Jesus. Eu acho que todo mundo no planeta Terra já escutou falar, né, nem que seja uma única vez, no nosso mestre, né, nos feitos do mestre, a mensagem dele, porque ele é respeitado até mesmo em outras filosofias religiosas que não levam em conta, né, a figura de Jesus, tem respeito pela figura dele, pela mensagem dele. Né? Então, vamos lá.
Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Né? Será que é isso? Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Ora, nós vivemos olha, o mundo que a gente vive é complicado, né? Provas e expiações. Cada um de nós está num nível de entendimento, num nível moral. Então, uns são capazes de agir, outros não são capazes de agir daquela forma mais, porque o desenvolvimento não é o mesmo. E aí fica essa coisa complicada. O mal é uma consequência da força das coisas? Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Será que o homem tem mesmo necessidade de destruir até o seu semelhante? Quando é que isso pode acontecer? Não é? Vamos ver o que os espíritos disseram aqui. Ih, meu Deus, espera aí. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Isso é o que nós estávamos falando, né? Realmente. Espera aí, deixa eu ver o que vem aqui também. O que acontece aqui também, nessa pergunta 638, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Às vezes, por exemplo, eclode uma guerra, né? E aí o homem está com necessidade, no meio desse tumulto, de matar o seu semelhante. Isso vai acontecer, né? Com certeza vai acontecer. E aí, como é que fica? Ocorre o seguinte: quem provocou a guerra vai ser mais culpado do que aquele que matou porque está se defendendo. Essa é que é a realidade, né? Porque a coisa explode, um lado vai atacar e o outro vai ter que se defender. Tá? Então, tem que ver isso. Quem provocou é mais culpado do que aquele outro que fez para uma questão de defesa. Porque ele também não vai ficar de braços cruzados esperando, assistindo o outro matar todo mundo e acabar com o seu povo. Né? Isso não pode acontecer. Isso aí me fez pensar muito na questão da guerra, né? Então, dentre esses, o chefe, que é o mais culpado, né? Aquele que tomou a iniciativa de atacar, normalmente eles fazem isso por uma questão de ambição, né? Então, algum tipo de ambição. Então, esse homem é mais culpado, né? Porque ele compreende que isso é uma coisa errada. Ele está desrespeitando, né? Está faltando com o respeito às leis de Deus. Ele desrespeita, ele quer que seja feito o que ele quer, e não está seguindo o certo, o correto. Ele saiu atacando o seu semelhante. Aí o outro vai ter que se defender, né? E aqui na 639, não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os mais culpados? E aí, gente? Vamos ver o que diz aqui. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aqui, esse exemplo que eu estava falando da guerra serve aqui também. Um deles é mais culpado do que o outro, porque ele forçou a atitude do outro, que é uma atitude de defesa que vai levar à morte de outros semelhantes também. Não é? Ele deu lugar a essa situação que é horrorosa. Não é? Elô, também às vezes você permite o mal, né? Quando a gente diz que o mal que você dá lugar é você ficar ali parado igual um pastel, ver que a coisa está rolando e você não faz nada para impedir. E aí você está deixando que o mal tome o conta
e você é o que ele fala no final dessa frase, né? Uhum. Isso acontece direto, né, ô Valéria? Principalmente na nossa Exatamente. sociedade, entendeu? Às vezes até a gente vê um ou outro que está agindo de uma outra forma, porque o mundo está mudando, e algumas pessoas estão mais conscientes mesmo, e já estão entrando numa de cobrar mais, né, certas coisas. Mas até na rua mesmo a gente vê coisas absurdas, ninguém se mete, entendeu? Uma briga, uma coisa, ninguém se mete, até porque pode sobrar a violência do jeito que a coisa está, é uma questão de defesa até, né? Mas há casos em que as pessoas interferem sim, tá? Uhum. E aí e são até bem-sucedidos às vezes, né? Conseguem, graças a Deus, evitar. Então, aqui diz que o mal recai sobre quem lhe foi o causador, né? Que nessas condições, quem é levado a praticar esse mal, pela posição em que os semelhantes o colocam, tem menos culpa dos que aqueles que assim fizeram, ocasionaram, né? Então, a gente vai responder pelo mal que a gente haja feito, mas o mal é sempre o mal. A gente não pode esquecer isso. O mal é sempre o mal, tá? E aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? O que vocês acham? É tão culpado ou não é? O que vocês acham, gente? Pode botar no chat aí, povo. Sim, Eu tô não, olhando. talvez. Eu imagino que sim. Isso, você imagina que sim, né? Vamos ver o que os espíritos Sim. fizeram. Eu também concordo com isso, mas vamos ver o que eles responderam, né? Tem muita gente que botou sim aqui no chat. Isso aí. É como se eu tivesse praticado, né? Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas se, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara, né? Às vezes a pessoa não faz, se aproveita, né? Ah, tá pronta, ali a coisa tá pronta, vai lá e tira proveito daquilo. É como se tivesse feito, gente. Né? Porque está usufruindo da mesma forma que aquele que praticou. Então, é como se tivesse feito, não tem jeito. Nós vamos responder por aquele mal. Não adianta dizer, não fui eu que fiz. Não, você se aproveitou daquela situação. Então, você vai ter que responder por isso, porque você talvez tivesse a coragem de fazer, né? Ou se ousasse, concorda com aquilo, pelo menos concorda com aquilo. Então, já que agiu, então vamos responder pelos nossos atos, né? Ninguém vai fugir disso, não. Não adianta apontar o dedo para o outro e sair se aproveitando. Não, errou também, tá? Será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? E aí? É ou não é? Desejar o mal é tão repreensível quanto fazê-lo? Porque as coisas são diferentes, né? Uma coisa é desejar e não fazer, outra coisa é desejar e sair fazendo. O pessoal está botando que sim, não, sim é o outro. É, sim, 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 sim. Vamos lá ver o que eles disseram. Depende. Olha aí, há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseje praticar, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Olha aí. Gente, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, tá? Então, às vezes, a pessoa pensa naquilo, mas se condena ao mesmo tempo, tá? Então, resiste. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que é uma coisa errada. Eu quero, mas eu vou segurar. Isso aí, esse esforço que ele está fazendo para se modificar, já é um ponto favorável a ele. Agora, tem aqueles que não faz por falta de ocasião, mas que até faria, né? Então, ele é culpado. Em tudo, a justiça divina. E dele, não adianta, porque nós nunca vamos conseguir esconder nada. Então, se nós queremos, mas não fazemos, é uma coisa. Agora, queremos, né? Mas não tem ocasião, está difícil de eu fazer, mas eu estou desejando. E se eu desejo, então, né? Eu sou culpado por desejar. Só não faço porque não deu como. Estava muito difícil e eu não fiz, porque senão eu ia fazer. O Elô, a Marli Oi. botou aqui no chat, né? Dá no mesmo em que
aquele que saqueia, né, as mercadorias na estrada quando os carros tombam. Sim, Você é verdade. não vai fazer, mas aí a Thalia, todo mundo está indo, também vou, né? Isso aí não é Exatamente. certo. É mesmo Vai, que vai. roubar, gente. É a mesma coisa, né? Não é diferente, não. Então, para aqui, na 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Será que é isso? Basta que eu não faça o mal e eu vou para o mundo dos bem-aventurados, como dizem, né? E aí? Vou ficar numa boa quando eu partir daqui, só porque eu não fiz o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Tá? Então, se não fazer o bem, é um mal. Tá? Não adianta só a gente não fazer o mal, se a gente não faz o bem, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que buscar isso. A gente tem que se reeducar, porque sempre há uma chance, né? Se a gente olhar para o lado, a gente sempre vai achar uma oportunidade da gente fazer o bem para alguém, dentro das nossas possibilidades, né? A gente não vai arriscar a nossa vida para fazer o bem, né? Não vou botar como aqui embaixo da minha casa tem um menino de rua, viciado, ele está morando aí pela rua. Ninguém vai colocá-lo dentro de casa, tá? Algumas pessoas até o ajudam, dão alimento, tá? Mas ninguém vai colocá-lo dentro de casa. Tem que ter um limite nisso, porque seria uma coisa perigosa. Nós não podemos responder pela moral daquela pessoa, tá? Mas... Tem mais comentário aqui no chat. Ah, O pessoal colocou assim, é claro que não, né? E uhum. também a Michele botou que não basta não fazer o mal, é necessário que se faça o bem de alguma forma. De alguma forma. Essa alguma forma aí é aquilo que a gente tem condições de fazer. Ninguém vai expor a vida por causa disso, né? A gente tem que agir e a gente sempre vai ter essa oportunidade. Se a gente for olhar, a gente vai encontrar, tá? É um vizinho, é um amigo, enfim, sempre vai surgir a oportunidade de a gente fazer alguma coisa de bom pelo nosso semelhante, né? Ou por todos, tá? Então, é usar o limite das nossas forças, né? Porque nós vamos responder pelo mal que tenha resultado da gente não ter feito o bem. Às vezes, não fazer o bem, acontece uma coisa de ruim, porque onde não está o bem, o mal fica, né? Porque o mal é a ausência do bem. Então, vamos lá. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? É o que a gente estava falando agora. Será que tem? A gente acha, eu não posso fazer o bem, porque tem gente que acha que fazer o bem é dar esmola só, né? E aí? Será que a gente, pela nossa posição, de qualquer pessoa, habitante do planeta Terra, tá? Existe a chance de não ter possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso possa ser necessário. Então, é a questão de ajudar mesmo o próximo. Com pequenas coisas, gente. As pequenas coisas se transformam em grandes coisas, tá? Porque aliviam, às vezes, e muito, a vida do nosso semelhante. Então, aqui, realmente, não há quem não possa fazer o bem, tá? E para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? E aí? O que vocês acham? Eu acho que sim. O meio que acham, né? Ele meio que ele está, não é uma causa de muitos vícios e crimes? Sim, a gente sabe que sim, né? Vamos ver o que eles disseram. Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação, para ter o mérito da resistência. É um espírito que escolheu essa prova, né? Então, ele pediu para ir viver no meio,
em que fosse difícil, ele ia conviver com a sua fraqueza, justamente para ele se fortalecer e vencer, para ele se testar, para ele se engrandecer em cima dessa situação. E aí o mérito, né, da resistência é que vai contar, porque se ele mudar mesmo, ele resiste, né? Se ele conseguir se modificar, vencer a tentação, ele vai resistir. Então, é assim que o espírito de, por exemplo, uma pessoa que teve um vício, né, em drogas, de repente ele vem e ele pede para ser colocado num ambiente onde isso ocorra, aconteça com uma certa facilidade. E ele vai ter que resistir. Se ele resistir, ele foi um vencedor. Tá? Ele mesmo é que escolheu essa prova. Fala, Valéria. Tem 2 comentários aqui, né? A Marli falou que até a pessoa que está acamada pode fazer preces pela humanidade. E orar pelo outro, isso também é um bem, né? É verdade. E o Danilo colocou que é por isso que vivemos em sociedade. A gente está aqui para aprender, para resistir ao mal e também para passar por essa situação da gente resistir, né, para poder ganhar o mérito. Isso aí, é isso aí. Essa que a Marli falou tem muito a ver com aquela questão de fazer o bem ao próximo, porque a oração realmente, né, é uma emanação do bem, benéfica, né, de bons fluidos para um irmão semelhante. Isso vale muito, né? E é isso mesmo, Danilão, que nós vivemos em sociedade, né? Então, vou passar para outra. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E aí, gente? Será que é um arrastamento quase irresistível? Vamos ver o que eles disseram. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, nessa situação, nós sempre vamos ter ajuda, gente. Em qualquer lugar desse planeta, nós temos ajuda. Basta que nós tenhamos a fé e a força para resistir. Um arrastamento, sim, mas ele tem condições de resistir, tá? Todos nós temos, de acordo com a nossa fé. Se nós nos ligarmos a Deus numa oração, quem tem o hábito de oração ganha uma força muito grande nesse sentido, porque os irmãos que têm condições de nos ajudar, os espíritos amigos, eles se aproximam e vêm nos ajudar. Não só o anjo de guarda está sempre, mas outros também podem se aproximar para nos ajudar, tá? Pela vontade que eles têm de fazer o bem. Ainda mais numa situação como essa que foi descrita aqui. De repente, o próprio espírito que está ajudando já passou por essa queda, esse mesmo tipo de queda, em outra situação. E está ali, ele se propõe a ajudar pessoas que se encontram numa situação que ele já vivenciou, tá? E ele quer ajudar, ele se sente bem assim. Então, nós sempre vamos ter ajuda de Deus, né? Ajuda dos bons espíritos. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E aí? A prática do bem tem diferentes graus nesse mérito? Como é que fica isso? Eu vou ter que tipo de mérito eu vou ter se eu praticar o bem? Vamos dizer assim, tá? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, olha aí. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. É aquela história, né? Aquele que dividiu o que tinha, o pouco que tinha, ele teve um mérito muito maior do que aquele que está dando porque sobrou. Porque se não sobrasse, de repente, ele não ia dar. A verdade é essa, né? Então, está na dificuldade em praticá-lo. Às vezes, aquele que tem tão pouquinho, ele se toca de ver que o outro não tem nada, e ele vai lá e divide o que ele tem com o seu semelhante. Isso tem muito mais valor perante Deus do que aquele que tem muito e está dando só o que sobra. E por que sobra?
porque se não fosse, não ia dar, né? Ia deixar o egoísmo falar mais alto. O outro não, o outro sabe da dificuldade e se condoeu do seu semelhante a ponto de dividir com ele. Esse sim terá mais mérito perante Deus, né? Então, gente, foi esse é o nosso trabalho. Eu tirei do Livro dos Espíritos, né, terceira parte, capítulo 1, e a Gênesis, o capítulo 3, itens 1 ao 10. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar algum comentário? Eu estou olhando aqui nas questões, não estou vendo. Não, foi Danilo que falou. Depois daquele não teve mais nenhum, não. Esse tema é muito legal, porque faz a Muito gente legal. pensar, né? Muito Às vezes bom. a gente acha que o fazer o bem é muito bom, mas quando a gente faz o bem que vai, assim, tirar a gente do nosso conforto, aí é que é o X da questão, né? Exatamente. E às É o vezes egoísmo, a paixão, o exatamente, não é vício. só você ficar com um doente num hospital, isso aí acaba com o teu conforto. Ficar ali velando a pessoa, chamando o enfermeiro, apertando aquele negocinho na hora necessária, né? E segurar na mão de uma pessoa. Isso é fazer o bem. E às vezes as pessoas não têm assim como é que eu vou dizer, essa disposição íntima, né? Isso. De cuidar de um familiar que está doente, de uma pessoa idosa, de um parente que esteja precisando. E quando a gente não tem força física para isso, encontrar um espaço onde aquela pessoa seja acolhida, né? Onde alguém Isso. possa cuidar dela, ou na nossa casa, numa instituição, mas levando sempre aquele apoio, aquela visita, dando aquele suporte. Uhum. Então, existem várias maneiras, né? E às vezes a gente não pensa nisso. A gente não imagina essas questões, né? É isso. Mas é isso, gente. Então, eu agradeço, tá, a presença de vocês, a oportunidade que vocês me deram de poder falar sobre esse tema, que eu adorei falar sobre o bem e o mal, tá? Muito obrigada. A Larissa não, que é a Edith, né? A Edith colocou aqui, melhor ainda, fazer o bem voluntariamente com o coração, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Com certeza, gente. Eu vou falar, gente, o tema da semana que vem, né? Para a gente poder já estar sabedor. Então, veja bem, hoje a nossa companheira nos trouxe aqui a questão do bem e do mal, e na próxima semana a gente vai ter a vida de adoração, né? Vamos trabalhar a vida de adoração, esclarecer o que é o objetivo da adoração e seu verdadeiro significado. O que é adoração, né? O que é adorar? Vida de adoração. Será que para adorar a Deus a gente tem que rezar o dia inteiro? A gente tem que ficar de joelho, a gente tem que E o que é adorar a Deus, né? O que é isso? ficar numa clausura, né? O que é a vida de adoração? O que é isso, né? Afinal de contas, que coisa é essa? Então, na semana que vem, a gente vai ter, o nosso tema será a vida de adoração. O pessoal está colocando aí, obrigado, Heloísa. Vocês podem deixar a avaliação no chat ou colocar lá no espacinho do grupo do Zap da reunião pública também, tá? Fiquem à vontade. Nós vamos finalizar a nossa reunião. Depois da prece, a gente abre o som e o microfone para todo mundo dar opinião, tá, gente? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos aproveitar e pensar nos nossos irmãos lá do Líbano, que passaram por aquele acidente, né? Que foi uma coisa difícil, porque até então, o momento que se tenha um acidente, né? E morreram muitas pessoas e muitas pessoas ficaram feridas. Então, e ainda passam pela pandemia, que nem a gente, né? Então, é uma provação, é uma expiação, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, vamos pensar, né, na gente, na nossa família, nos nossos amigos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ter força e coragem para enfrentar as questões, né? Vamos também orar por aqueles que já partiram, que estão precisando de se encontrar e se reencontrar na vida espiritual, e pelos nossos companheiros do mundo todo, né, que estamos todos numa situação.
e os companheiros do Líbano também. Então, conversaremos com o nosso Mestre Jesus, né? Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo, pelo dia de hoje, pela nossa família, pelas palavras da nossa companheira Heloísa Helena, que nos faz pensar sobre as questões do bem e do mal. Envolver a todos nós para que tenhamos forças e coragem, bom ânimo, envolver nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares, envolver as pessoas que nós também não conhecemos, mas que fazem parte da vida social, que vivem as suas situações diárias, dos seus dramas. Aqueles companheiros que têm irmãos e parentes doentes, aos que passam pelas questões de saúde física, para aqueles que já se foram também, Senhor, que eles possam ser envolvidos pelos teus fluidos de paz, de tranquilidade, de amorosidade, pelos fluidos dos seus anjos guardiães e dos seus espíritos amigos. Envolver a todos os companheiros que vivem nessa terra, aos nossos companheiros do Líbano também, que vivem os seus momentos de acidente natural, né, de desastre, para que eles possam conseguir suportar os momentos que estão vivendo, encontrar a melhor solução e se erguer, Senhor. Envolvei que seus fluidos namoráveis possam estar com todos os habitantes desta terra, onde quer que nós estejamos, seja na vida do corpo físico, seja retornando à vida espiritual das mais variadas formas, que acontecem todos os dias e nos fazem voltar para casa, de onde viemos e estamos aqui e para onde um dia também voltaremos. Muito obrigado por tudo.